70 a 80% dos infartos do miocárdio e derrames ocorrem devido à presença de placas ateroscleróticas instáveis. O que significa isso? São placas que se rompem e formam esses coágulos aqui nas artérias. A grande questão é que você pode estar com placas se formando dentro das suas artérias neste exato momento. Agora, enquanto a gente conversa aqui, isso pode estar acontecendo. Você pode não sentir absolutamente nada. Isso ocorre porque no início ela tende a ser assintomática, ou seja, se desenvolve de forma muito silenciosa durante anos. Doenças cardiovasculares, derrame, AVC, morte súbita. Então neste vídeo eu quero te mostrar o que causa aterosclerose, de que maneira você pode se prevenir e, eventualmente, se você já foi diagnosticado, o que você pode fazer caso você já tenha sido diagnosticado, para além do uso de medicações que sozinhas não vão resolver o problema, tá? Não, cara, não é só cortar gordura, não é só utilizar medicamentos, não é só utilizar algum tipo de suplemento específico, não é por aí o caminho, tá? Existem outras estratégias que têm muito mais evidência científica e que são consistentes, que realmente podem te ajudar. Existem fatores até comportamentais, talvez você esteja negligenciando neste exato momento, e que eu vou deixar aqui um alerta para que você possa, pelo menos, buscar alternativas para começar a contemplar isso como uma possibilidade que vai ser muito útil para você. Então, alimentos que você pode priorizar: aveia, arroz integral, quinoa, cuscuz, batata doce, mandioca, inhame, feijão, lentilha, grão de bico, que são leguminosas, é uma boa alternativa aqui para você. Alimentos que sejam ricos em fibras. Aqui entra o quê? Frutas. Qualquer fruta, todas as frutas. Pelo menos 200 gramas de fruta por dia. A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica. Acontece quando placas de gordura, de colesterol, enfim, e células inflamatórias, elas vão meio que se acumulando na parede interna das tuas artérias, principalmente de calibre médio e grande, tá? Imagina que as tuas artérias são tubos, canos. É através desses tubinhos aqui que você tem o que? O transporte de sangue, transporte de oxigênio, de nutriente. Transporte para onde, Fernando? Transporte para o corpo inteiro. Transporte para o teu cérebro, teus músculos, fígado, enfim, todos os órgãos do teu corpo. A questão é que, como no início você não sente muita coisa, é assintomático, com o tempo essas placas elas podem começar a crescer, elas vão endurecendo as artérias, vão ficando cada vez mais rígidas, as artérias ficam muito tensas, muito mais rígidas, a pressão aumenta, consequentemente o risco de você ter algum tipo de formação de coágulo, e isso deixa o caminho do transporte de sangue muito mais estreito e muito mais instável, não é tão eficiente. Essas plaquinhas aqui, elas podem se romper, e quando isso ocorre, o corpo meio que tenta consertar isso, formando coágulos, que finalmente, se a coisa ela continua progredindo, pode acabar obstruindo o fluxo sanguíneo através das suas artérias. E aí que vem o grande problema e o grande risco. Isso é influenciado por vários fatores: os teus níveis de colesterol, tua pressão arterial, diabetes do tipo 2, ou seja, um excesso de glicose na corrente sanguínea é um fator de risco, excesso de peso, sobrepeso, obesidade, tabagismo, consumo excessivo de bebida alcoólica, estresse crônico, sim, estresse psicológico, estresse mental, estresse físico crônico, não menos importante, uma má alimentação. Contribui muito que você tenha a formação de alguma placa aqui. De repente você nem sabe o que está acontecendo neste exato momento. A aterosclerose não é só a formação de gordura, tá? É um processo muito mais complexo, altamente inflamatório, progressivo, e que aqui vem o grande risco que eu quero te alertar para você ficar atento: silencioso. Silencioso. Cara, você não vai sentir muita coisa, ok? Você não vai ter o feedback que vai te dar o alerta para você mobilizar os seus recursos motivacionais para você falar: peraí, eu preciso cuidar aqui do meu estilo de vida. Pode ser tarde demais. Os estudos clínicos e revisões sistemáticas mostram pra gente que o excesso de gordura corporal, especialmente na região abdominal, de cintura, abdômen, contribui para um estado inflamatório crônico de baixo grau, que a gente chama. Favorece o acúmulo de lipídio nas artérias, na parede das artérias, e o recrutamento de células de macrófagos que vão tentar te proteger do que está acontecendo, mas que em excesso podem formar essas células espumosas bem aqui, que é aí que piora todo o quadro. Então, as diretrizes mais recentes que a gente tem reforçam que a perda de peso em pessoas com sobrepeso, com obesidade, reduz o risco de progressão da aterosclerose. Além disso, pessoal, dietas ricas em vegetais,
dietas que sejam ricas em fibras, dietas que sejam ricas em ácidos graxos ômega 3, ômega 6, dietas que sejam ricas em gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas e que de alguma forma você tenha um controle, um manejo com o consumo excessivo de gordura saturada. Por isso que eu fico relativamente surpreso quando eu vejo profissionais da saúde recomendando de maneira indiscriminada o consumo de gordura saturada, como banho de porco, linguiça, bacon, outros tipos de fontes de gordura saturada que a gente encontra aqui. Não é que você não possa consumir, mas precisa ter um cuidado, principalmente se você já tem esse conjunto de fatores de risco que eu mostrei aqui para você. As evidências são muito claras de que a gente precisa dar prioridade, a gente precisa priorizar o consumo de outro tipo de gordura no lugar de um excesso de gordura saturada. Tentar não passar muito mais do que 7, 10% do consumo de gordura saturada. O mais indicado seria ficar ali próximo de 7, 5% da tua dieta com gordura saturada, ok. Muito acima disso, você tem um grande risco aqui de aumentar principalmente LDL e as partículas de LDL que são mais suscetíveis à oxidação ao longo do tempo e que aumentam ainda mais a probabilidade que você tenha algum problema. Então dá prioridade para os vegetais, grãos integrais, 2, 3 porções de fruta por dia. É importante, te protege. A dieta mediterrânea ela é vista como um tipo de dieta que tem um potencial efeito protetor justamente porque é uma dieta variada, é uma dieta que te oferece uma boa quantidade de ômega 3, uma boa quantidade de fibra, uma boa quantidade de vitaminas, antioxidantes, que vão proteger o nosso organismo, principalmente contra o excesso e a formação excessiva de radicais livres, que também são um fator de risco, que acabam tornando as tuas artérias mais vulneráveis à formação de placas. Dietas ricas em frutas, vegetais e leguminosas, nozes, grãos integrais, peixes, são associadas a uma redução significativa no risco de doenças cardiovasculares. Esse padrão alimentar é o mesmo da dieta mediterrânea e é validada por diversos estudos clínicos. É uma das dietas mais bem estudadas que a gente tem. Padrão alimentar, vamos chamar assim. É um dos padrões alimentares mais bem estudados que a gente tem. Então, substituições importantes, práticas aí para você. Trocar gordura saturada por fontes mais saudáveis, como azeite de oliva, gorduras monoinsaturadas, abacate, amêndoas, até óleo de canola, que muita gente fala que é um problema, mas isso daí fica para um outro vídeo, tá? Eu não estou aqui para defender algum tipo de alimento em específico agora. Se você acredita que o óleo de canola não faz bem, tudo bem, respeito você acreditar isso e não estou aqui te forçando a consumir óleo de canola e nem sou patrocinado por nenhuma empresa que, enfim, venda óleo de canola. Não ganho absolutamente nada com isso. Apenas coloco aqui o que a gente tem de evidência científica. As evidências mostram que é um dos alimentos que podem sim ser uma boa alternativa para substituir o excesso de gordura saturada que normalmente a gente consome com carne processada e outras fontes de gordura que a gente tem na nossa dieta, ultraprocessados, carboidratos refinados, biscoitinhos, salgadinhos. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando especificamente sobre esse tema, esse debate sobre óleo de canola, azeite, óleo de coco, sei lá, qualquer outro tipo de fonte de gordura que normalmente entra nesses debates aí do que é melhor, o que é pior. Aqui, o meu intuito não é esse, tudo bem? Então, além disso, você tem gordura poliinsaturada também, que entra aqui o salmão, sardinha, atum, semente de chia, linhaça, nozes. Estou deixando alternativas para você pensar e começar a introduzir aos poucos isso aí na tua rotina alimentar. E é muito melhor do que aspirina. Inclusive, a questão da aspirina é que a aspirina ela ajuda justamente a evitar a formação de alguns coágulos. Porém, ela não é considerada um tratamento primário para a aterosclerose e em alguns casos pode ser até contraindicada, tá? De qualquer forma, quem vai fazer a indicação para você é um médico. Eu estou aqui apenas para te sinalizar que existem alternativas seguras, com nenhum efeito colateral, como melhorar o teu estilo de vida. Considera que você não tem que comer isso tudo.
A questão é se você mantém 80, 90% da tua rotina semanal à base desses alimentos, parece ser algo muito interessante para te proteger contra a formação de placas ateroscleróticas. Mas a maior mudança de todas, aparentemente, que tem o maior impacto para frear a progressão, para evitar a progressão e para ajudar a prevenir a formação de placas ateroscleróticas é parar de fumar. O tabagismo é um fator de risco muito grande para a formação de placas ateroscleróticas. Não é fácil, é um caminho difícil, mas já deixo aqui como uma informação importante para você que pode te motivar a começar a buscar alternativas para essa questão. Então, pessoal, prevenir a aterosclerose não é uma questão de uma fórmula mágica ou milagrosa, algum alimento específico que vai resolver a questão. É um processo consistente e possível, mas que depende de um conjunto de mudanças. Melhorar a qualidade do sono, que consequentemente ajuda no manejo do estresse, e isso é importante para o nosso sistema imune, para que nosso sistema imune possa dar conta de uma série de processos que acontecem no dia a dia e frente aos quais a gente precisa se defender, a mudar a alimentação, praticar exercício físico com consistência, não necessariamente algum esporte em específico, embora o exercício aeróbico tenha a sua importância no processo de prevenção e de tratamento da aterosclerose, mas o importante é se mexer, é praticar exercício. É fazer alguma coisa que você vai se engajar e vai ser consistente ao longo do tempo. Se você já tem aterosclerose, saiba que sim, o teu corpo ele pode responder positivamente a essas mudanças de estilo de vida, de padrão alimentar. Agora, será que existe algum alimento específico que vai resolver todo o problema e desentupir as artérias? Por exemplo, óleo de fígado de bacalhau, que muito se fala por aí na internet. Será que esse é o mais novo milagre da ciência ou que a ciência está escondendo das pessoas e que a gente não descobriu ainda? O que acontece em relação a isso? O óleo de fígado de bacalhau, assim como outras fontes de peixes, é riquíssimo em ômega 3 e a gente viu que sim, o ômega 3, a vitamina D, vitamina A são fundamentais para manter a nossa saúde, não apenas para prevenir a aterosclerose, mas para inúmeros outros processos metabólicos e fisiológicos que precisam acontecer. O ômega 3 tem de fato uma ação anti-inflamatória e isso é importante considerando um quadro de inflamação que vem sustentado ao longo do tempo. É importante ter algum mecanismo para regular esse processo. O ômega 3 é excelente, vitamina D, vitamina A, vários outros tipos de antioxidantes, da própria vitamina K2, mas atenção, novamente, nenhum alimento sozinho, nenhum suplemento sozinho é capaz de conseguir reverter todo esse quadro e te dar a solução mágica que tanto a gente espera e busca. Como resultado, algumas frustrações irão acontecer, acontecem e acabam desmotivando a gente, nos colocam em risco até de saúde, porque não é uma única coisa que vai resolver toda a situação. Se ainda que assistindo esse vídeo você está confuso sobre o que você pode fazer, o que eu aconselho é que você busque ajuda profissional. Que você busque ajuda de um nutricionista, de um bom médico, de uma boa equipe que possa atender às tuas inseguranças em relação ao tema e possa te tranquilizar de que se você estiver conseguindo implementar várias mudanças de estilo de vida, provavelmente você não vai ter muitos problemas em relação à formação de placas, de coágulos que coloquem você em risco de vida. O que mais protege o seu coração não está num frasco, não está numa pílula, não está num suplemento e nem em algum alimento específico. Está no teu estilo de vida.